Então, começando o primeiro vídeo do canal, eu quero trazer um pouco mais dessa vivência, principalmente para startups, empresas de tecnologia que a gente tem bastante aqui na Secom. E uma das principais dúvidas é como que esse negócio vai conseguir um aporte de capital social, um aporte de investimento a curto a médio prazo, para que possa dar um fôlego aí no capital de giro desse negócio, para fazer as coisas rodarem e todo mundo sair ele ganhando, né? Então, existem alguns pontos que você pode buscar para o seu negócio, dos mais simples a alguns mais complexos, mas todos funcionam bastante. Eu vou passar por cada um deles. O primeiro ponto é o mero aumento do capital social da empresa. Sendo uma empresa de responsabilidade limitada, então normalmente uma sociedade limitada ali, que é o mais comum para esse tipo de empresa, você pode aportar, se você tiver esse dinheiro, esse capital social. Muitas vezes você não precisa aportar no mesmo momento, você pode subscrevê-lo. Mas quando você tem essa subscrição, você não pode fazer várias subscrições ao mesmo tempo, né? O capital tem que ser integralizado, né? Tem que deixar de ser subscrito para ter um aporte realmente ser integralizado, seja em moeda corrente, em dinheiro ou em bens, e aí vai depender de cada bem. A gente tem casos aqui que foi aportado em imóveis, tem aporte em cessão de direitos, entre outras questões. Cada um tem um tratamento também que precisa ser avaliado. Então, o aumento do capital social é possível. É interessante avaliar as cláusulas no contrato social. Eu falo que é o documento que vai reger a regra do jogo desse negócio. E o que ele estipula para esse aumento de capital social, seja pelos sócios existentes ou sócios entrantes, tá? Lembrando que esse capital social pode ser integralizado em moeda corrente ou bens, mas todos os sócios, se for uma empresa de sociedade limitada, né, de responsabilidade limitada, cada um vai ter a sua responsabilidade perante a sua cota aportada no capital social, mas todos se solidarizam para a integralização deste. Então, se você abre um negócio pensando ali em subscrever o capital social, então não vou aportar agora, mas vou subscrever para aos poucos eu integralizar esse capital social. Primeiro ponto é que você pode fazer essa subscrição uma vez, você não pode fazer várias vezes até que o capital esteja integralizado realmente. E todos os sócios são responsáveis pela solidariedade dessa integralização das cotas. Então, por mais que seja só um que tenha subscrito, a partir do momento que você é sócio daquela empresa, você se solidariza pela integralização desse capital social. Então, precisa ter muita atenção neste ponto. Outro ponto também muito simples de você receber novos investimentos é a entrada de novos sócios. E aí eu chamo a atenção também pelo que o contrato social rege sobre a entrada desses novos sócios. E todos os sócios já existentes naquele negócio, eles precisam ter maioria absoluta, hoje o quórum, né, de mais de 50% para aceitar uma nova pessoa nessa sociedade. Então, muito atenção a este ponto. Muitas vezes o sócio entra, mas o contrato social não definia dessa forma e a gente tem alguns problemas ali dentro de casa com esses sócios já existentes. Então, é um ponto muito relevante aqui. O terceiro ponto é o contrato de mútuo, e eu chamo a atenção para esse porque é um contrato muito utilizado pelas startups, que é uma forma de você receber o investimento de terceiros. Não necessariamente precisa ser o sócio, mas alguns sócios também podem fazer dessa forma, mas ele tem uma promessa de devolução deste valor, né, para essa pessoa. Então, existe uma contratualidade de devolução de valores. Ele normalmente tem fins econômicos, então costuma-se colocar ali uma taxa de retorno. Muito cuidado se esse contrato de mútuo não tiver ali qual que vai ser a atualização, qual que vai ser os juros desse negócio, porque a lei estipula para você quando não tem esse caso, normalmente é Selic menos IPCA, isso está no Código Civil, se não me engano. E podem ser sócios ou terceiros. Então é muito comum, por exemplo, você ter um investidor, não é considerado investidor anjo, tem muitos familiares também, quando você começa um negócio que pode fazer isso.
e você faz esse contrato, ele pode ou não ser registrado e averbado no cartório. É interessante ser mais por uma questão de publicidade e uma prova do direito dessa pessoa a receber esses valores de volta. E na contabilidade isso deve ser registrado como um contrato de mútuo e não como uma FAQ, por exemplo. A gente tem a FAQ, que é o adiantamento para futuro aumento de capital, é utilizada em alguns casos, mas eu falo que ela é menos legislada, né? A FAQ pode ser reversível ou não em capital social, então se confunde muito ali com o mútuo, mas a FAQ ela não tem essa questão dos juros, da devolução de valores, então tem que tomar muito cuidado no documento para registro dessa FAQ, para ela não se confundir com o mútuo, porque pode ser que tenha alguma fiscalização da Receita Federal no quesito de cobrar essa cláusula estipulando os juros, e esses juros também pode ser tributável ou não, a depender do caso. Então, passando aqui para outras formas de investimento, e aqui eu falo que são investimentos um pouco mais complexos, que muitas vezes dependem de uma consideração do tipo de negócio, tipo de serviço, de solução que você traz neste negócio. E aí é o que eu fixo muito na questão das startups, porque por ter essa consideração de inovação tecnológica, muitas vezes elas têm essa facilidade de entrar nesse tipo de programa, nesse tipo de crédito. Então, temos uma solução um pouco nova, vamos falar assim, é recente, inclusive existe hoje uma lei que regula sobre esse tipo de investimento, que é o crowdfunding, que é o tipo de investimento que você distribui valores mobiliários, deve ser cadastrado na CVM como uma fonte de captação de recursos e investimentos do seu negócio. Existem algumas regras para você conseguir atingir esse tipo de investimento, e a sua empresa precisa tanto ter uma receita bruta anual do último ano da oferta de até 40 milhões, e os investidores, aí pode ser todo tipo de investidor, mas ele tem um limite de investimento de até 20 mil por ano calendário para aplicar no seu negócio, salvo algumas exceções que existem aí na legislação. Existe também a possibilidade de empréstimos normais, esses empréstimos que a gente já considera com pessoas reguladas, sociedade de empréstimos normalmente, que possam aplicar isso. Tem que tomar cuidado com a agiotagem, sem documentação nenhuma, mas inclusive pessoas físicas, tá? Desde que tenha contrato, que estipule nesse contrato todas as regras. Mas o mais comum é realmente receber por instituições financeiras esse tipo de empréstimo. Pode ser que tenha alguns benefícios, então a gente tem um Pronamp, por exemplo, que atinge as micro e pequenas empresas. Lá na pandemia facilitou bastante o acesso a esse crédito, hoje existem mais regras e não tem taxas tão atrativas como a gente teve ali durante o tempo de pandemia, tá? E em último ponto a gente tem o investidor anjo. O investidor anjo também surgiu com essa nova modalidade das startups, né, com o avanço da tecnologia em si. É uma possibilidade porque esse investidor ele não necessariamente precisa entrar como sócio. Existe a possibilidade de estipulação nesse contrato do investimento indicar que pode ser convertido em participação societária, mas não é obrigatório. E esse investidor anjo pode aportar valores, não existe um valor fixo, né, um limite para esse aporte, mas ele não é sócio, não tem direitos na gestão do negócio, na administração do negócio, consequentemente ele não responde às dívidas dessa empresa, tá? Um ponto importante é que investidor anjo é considerado um investidor anjo somente quando ele aporta para microempresas e empresas de pequeno porte. Esse tipo de empresa ela pode entrar ali no regime tributário do Simples Nacional, então é muito comum para negócios e startups que estão iniciando o seu processo aí no empreendedorismo. Então, todas essas estratégias, a gente falou 6 aqui, né? Então, o aumento do capital social pelos sócios,
Entrada de novos sócios, salvo estipulação no contrato social, sempre o contrato social vai reger o negócio. O contrato de mútuo, que é assim, o mais simples. Falamos da FAQ também, ali a comparação do contrato de mútuo com a FAQ, então acho que vão ser 7. O crowdfunding, um mero empréstimo com instituições financeiras e o investidor anjo. Principalmente ali, principalmente não, se não me engano, são o aumento de capital social e a entrada de novos sócios precisa de estipulação de alteração do contrato social, não precisa ser no mesmo momento, e a FAQ também. Uma hora a FAQ ela tem que se tornar em uma alteração de contrato social para a gente converter esse valor que estava em AFAC em capital social. Todos os demais é interessante ter um documento legal que estipule todas as regras. Nós indicamos um serviço jurídico para isso. Não dá para você fazer sozinho, a não ser que você tenha um jurídico dentro da sua empresa também, porque é importante que o seu negócio esteja protegido e essa pessoa também que vai aportar esse dinheiro também, principalmente com relação às regras de tributação, juros, como que vai funcionar, porque tudo isso deve ser na empresa contabilizado e para a pessoa física, por exemplo, tem que constar ali provavelmente na declaração de imposto de renda. Sempre pensar em impactos contábeis, tributação e impacto jurídico, que aí sim você vai ter muito sucesso nesse novo investimento. Eu espero que você goste. Qualquer dúvida, mande aqui nos comentários, salve, mande para os colegas que precisam dessas ideias e muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.